Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a sua vida. Convido você a permanecer conosco nesse estudo que trata da porção semanal chamada Vayhi, que é a primeira palavra que aparece em Gênesis capítulo 47, versículo 28, sobre a leitura semanal da Torá. Convido você a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, porque isso ajuda na divulgação do conteúdo, e sempre importante também que você, que puder, compartilhe esse estudo com pessoas que você talvez tenha discipulado, que você tem crescido junto na Palavra do Eterno, e eu tenho certeza que os estudos que nós temos realizado têm contribuído para te tornar uma pessoa mais sábia. Então, que o Eterno abençoe a sua vida, você que tem deixado seu comentário, seu like, você que tem compartilhado esses estudos, e eu convido você a ficar comigo agora para nós caminharmos juntos para esse estudo da porção chamada Vayhi, que vai de Gênesis 47, versículo 28, até Gênesis capítulo 50, versículo 26. É a última porção do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. No nosso próximo estudo, nós já vamos entrar no livro de Shemot, que significa os nomes, ou estes são os nomes, que é o livro de Êxodo. Então, na próxima porção semanal, nós vamos entrar já no livro de Êxodo. Hoje, estamos encerrando as porções de Bereshit, de Gênesis, tá bom? Então, o primeiro versículo que dá início a essa porção semanal é aqui Gênesis capítulo 47, no versículo 28. Gênesis 47, no versículo 28, que diz: E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Então, nós vamos relembrar algumas coisas aqui que nós vimos na semana passada, mas é daqui que extrai o nome da porção da semanal, que é a primeira palavra que aparece aqui no versículo 28, que é e Jacó viveu, A palavra Vayhi é isso, é e viveu, ou a vida. Então aqui vai falar sobre a morte dele nos versículos seguintes, só que mesmo a Torá tratando da morte de Yaakov, ela começa falando sobre a vida de Yaakov. Isso nos lembra também a porção de Haye Sara, que é e viveu Sara. Essa porção de Haye Sara, que é Gênesis 27, vai também falar sobre a morte de Sara, mas quando a Torá vai falar da morte de Sara, a Torá começa dizendo e viveu Sara, e depois fala da sua morte. Então, sempre que a Torá vai narrar ou vai trazer a informação de que alguém muito importante na Torá veio a morrer, primeiro a Torá diz sobre a vida dessa pessoa. E tem um segredo muito interessante em cima disso. Então, o fato de a Torá, quando vai falar sobre a morte de alguém, começar, na verdade, falando sobre a vida dessa pessoa, então faria mais sentido. Vai balançar um pouquinho que eu vou pesquisar um versículo aqui. Faria mais sentido quando a Torá fala sobre a morte de alguém, ela começar falando sobre e morreu fulano, e morreu ciclano. Mas quando a Torá vai falar sobre a morte de Jacó, ela não começa falando que ele está morto. Ela começa falando o quanto ele viveu. Então, por que a palavra vida está conectada com a narrativa da morte de um personagem aqui, ou de um patriarca, como é o caso aqui de Jacó? Porque eu vou repetir isso, vamos ler de novo. E Jacó viveu na terra do Egito. É aqui que começa a porção da semana. E Jacó viveu. Então começa falando sobre a vida dele. Só que no versículo seguinte diz: E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel.
Então, o tema ou o assunto que vai ser tratado a seguir é sobre a morte de Jacó. Só que antes de falar sobre a morte de Jacó, a Torá introduz o assunto da morte dele falando sobre sua vida. Então começa com o nome Vai-ri, e viveu Jacó. O mesmo foi dito com relação a Sara. Quando vai falar sobre a morte dela, a Torá em Gênesis 27 primeiro fala sobre a vida dela. E viveu Sara, Raie Sara. Então é interessante isso, né? O fato de a Torá tratar alguém que em seguida vai morrer, mas primeiro enfatizar a sua vida. Isso nos lembra algo muito profundo que o próprio Senhor Yeshua vai nos dizer quando ele vai dar uma resposta para alguns que perguntaram sobre a vida após a morte. Então, aqui em Lucas, no capítulo 20, no versículo 30, deixa eu ler aqui um pouco antes. Aqui, ó. Yeshua vai dizer em Lucas capítulo 20, versículo 37, e que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Somente Yeshua, para nos mostrar que aqui Moisés estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Só Yeshua para chegar nesse nível de entendimento de um versículo aparentemente tão simples. Porque Yeshua está citando o texto de Êxodo 3, quando Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, ele chama o Eterno de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Yeshua diz que ao chamar Deus assim, Moisés estava afirmando sobre a ressurreição dos mortos. Como é que Yeshua chega numa interpretação tão profunda a partir de um texto aparentemente tão simples? Aí ele vai dizer: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então vamos lá. Essa resposta é dada aos saduceus, e os saduceus eram uma classe religiosa em Israel que não cria na vida após a morte, na continuação da alma depois da morte, não cria na ressurreição dos mortos. Eles tinham o entendimento de que a vida é somente neste mundo terreno e que mesmo que a pessoa vier a morrer, ela vai ficar num estado de inconsciência e a alma dela não vai mais existir depois da morte, ou não vai continuar com a sua alma consciente. Um pouco parecido, só que de uma forma mais exagerada, mas um pouco parecido com a visão adventista sobre o sono da alma, de que a pessoa quando morre, ela fica inconsciente, e ela não tem assim consciência, a alma dela não está viva, ela está ali num estado de morte mesmo da alma. Só que não é isso que Yeshua nos ensina, né? Lembrando que toda a doutrina que nós afirmamos deve ter como base principalmente Yeshua. Se Yeshua não respalda uma certa doutrina, nós negamos aquela doutrina por causa daquilo que Yeshua diz. O que Yeshua diz é o que prevalece para nós. Então, nós, por exemplo, entendemos que a lei não está anulada, porque quem disse isso? Yeshua. Não interessa o que teólogo diga, o que algum apóstolo fale, o que nos interessa é o que Yeshua diz. Yeshua é o cerne das Escrituras. As Escrituras testificam a respeito dele. E não só ele, não é ele que testifica a respeito das Escrituras. É as Escrituras que testificam a respeito dele. Ou seja, as Escrituras têm como centro e como objetivo o próprio Yeshua. Então, Yeshua é o fundamento de toda a interpretação que nós fazemos de qualquer doutrina. Então, nós não interpretamos, por exemplo, Jesus a partir da visão de um apóstolo ou a partir da visão de um teólogo. Não, nós interpretamos qualquer outro texto, qualquer outra visão doutrinária ou teológica a partir de Jesus. É diferente. Então, quando Moisés chama Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacó, o próprio Yeshua está afirmando que Moisés chama Deus assim, né? Primeiro ele primeiro diz o seguinte: ele não poderia chamar o Eterno de Deus de Jacó se Jacó estivesse morto. Por quê? Porque Yeshua nos apresenta aqui uma máxima. O que é uma máxima? Um princípio inegociável. Então, qual que é essa máxima que Yeshua nos apresenta? Deus não é Deus de mortos. Ponto. Aqui, Yeshua está nos apresentando uma característica a respeito de Deus. Deus não é Deus de mortos. Então, quando Moisés chama o Eterno de Deus de Abraão, então pressupõe-se que Abraão estava vivo quando Moisés disse isso. Quando Moisés chama Deus de Isaac, de Deus de Jacó, então pressupõe-se que Isaac e Jacó estavam vivos quando Moisés o chama dessa maneira. Porque Yeshua diz que Deus não é Deus de mortos. Então Moisés não poderia chamá-lo de Deus de Abraão se Abraão estivesse morto. Moisés não poderia chamá-lo de Deus de Isaac, de Deus de Jacó, se Jacó estivesse morto. Quem afirma isso, irmãos? Yeshua. Tá? Então, nós tomamos como base aquilo que Yeshua nos diz. Então, é Yeshua que está dizendo que Deus não é Deus de mortos. E aí ele enfatiza ainda mais, mas de vivos. Então, se Moisés chama Deus de Jacó, então Jacó tinha que estar vivo. Isaac tinha que estar vivo. Só que se você for ver o tempo em que Moisés fala sobre isso, em que ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, já tinham passado vários anos, centenas de anos desde a morte de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Yeshua diz que mesmo centenas de anos depois deles estarem mortos, Yeshua está dizendo que eles continuavam vivos. Como é que eles continuavam vivos se eles já haviam morrido? Então, o que isso significa? Isso significa que a alma deles continuou viva. Por isso que nós não cremos, nós aqui nesse canal, não cremos na crença do sono da alma, ou de que a pessoa não continua viva depois que morre, ou de que a pessoa ela fica no estado de inconsciência depois que morre. E o próprio Novo Testamento vai nos dar exemplos disso, como quando Yeshua sobe ao Monte Hermon e aparece no Monte Hermon Moisés e Elias. Tem uma discussão aí, mas Elias não morreu. Bom, é uma interpretação, porque pode ser que ele tenha sido arrebatado para um outro lugar e morrido em algum lugar, porque apareceu um pouco depois da morte dele, ou da subida dele, apareceu uma carta dele. Lá no livro de Reis tem um estudo que dá para a gente fazer em cima disso. Qualquer dia eu trago aqui um vídeo a respeito disso. Mas Moisés, é verdade, agora por outro lado, Moisés realmente não podemos afirmar que ele estava morto. O próprio livro de Deuteronômio e Judas vai dizer isso também, que a morte, que Moisés de fato morreu. Só que como que Moisés então aparece no Monte Hermon? Como é que Moisés aparece no Monte Hermon para falar com Yeshua se ele já estava morto e se a alma dorme depois que morre e não tem consciência alguma? Então são exemplos de que sim, a alma continua consciente depois da morte, porque para Deus o seu justo continua vivo. E Yeshua diz isso: o que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, por isso que a Torá, quando vai falar sobre a morte de alguém, primeiro enfatiza que essa pessoa vive. Por isso que quando a Torá vai falar da morte de Sara, começa: e viveu Sara. Agora, de novo, a Torá vai falar da morte de Jacó, mas começa dizendo: e viveu Jacó. Porque a Torá está nos mostrando que uma pessoa, mesmo depois que morre, ela continua viva em sua alma, ela continua viva. Então, é muito importante nós entendermos isso com base no que nós estamos estudando. Então, vou voltar aqui ao texto da porção dessa semana, que é Gênesis 47, versículo 28. Então, a Torá vai falar da morte de Jacó, mas começa aí: Jacó viveu. E aí no versículo 28 diz: chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel. Então por que quando a Torá vai falar que um patriarca morreu, primeiro começa dizendo que ele vive? Porque
para o eterno, mesmo que a pessoa vier a morrer, a sua alma continua viva. Isso quem atesta é a Torá, na maneira como ela fala sobre aqueles que morrem. Antes de falar de sua morte, primeiro diz que eles vivem. Isso também foi dito através de Moisés, quando ele chama o Eterno de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. E Yeshua diz que Moisés não poderia chamar o Eterno assim se esses homens não estivessem vivos, porque Yeshua nos dá uma característica sobre Deus. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então ninguém melhor do que o próprio Yeshua para nos apresentar características de quem é o Pai. E uma das características que Yeshua nos apresenta sobre o Pai é de que ele não é Deus de mortos. Então ele não poderia ser chamado Deus de Abraão se Abraão está morto. Ele não poderia ser chamado Deus de Isaac se Isaac está morto. Quem diz isso? O próprio Yeshua em Lucas capítulo 20. Porque para ele, eles vivem. Ou seja, ainda que eles estão mortos, a alma deles ainda vive. Por isso que Moisés depois aparece no Monte Hermon com Yeshua, mesmo depois de morto, porque a alma ainda vive. Então agora nós vamos ler o comentário de Moshe Grilak sobre o fato de ele nos dizer o motivo do porquê Jacó não ter desejado ser enterrado no Egito. Vamos lá. Jacó viveu no exílio do Egito durante 17 anos. Estes foram os melhores e mais tranquilos anos de sua vida. A saudade de seu querido filho José foi o que o levou ao Egito, embora acorrentado a grilhões de ferro, de acordo com os nossos sábios. Por esse motivo, Jacó abandonou sua terra e, ao se aproximar o dia de sua morte, ele chamou José para lhe fazer um pedido. Então vamos ver o pedido que Jacó faz a José quando ele soube que a sua morte estava se aproximando. Então, ele vai dizer agora, então, no versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em seus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Então Jacó ele fica preocupado em não ser enterrado no Egito. De acordo com os comentaristas, Jacó fez questão de ser preciso em suas palavras. Ele queria que seu pedido fosse compreendido e executado de acordo com suas intenções. Assim, não se satisfez em pedir que não fosse sepultado no Egito. José poderia imaginar que seu pai não desejava ter sua sepultura definitiva no Egito, não se importando em ser sepultado ali provisoriamente, até que os judeus deixassem o Egito. Aliás, foi assim que ocorreu com José e seus irmãos, cujos sarcófagos foram transportados quando houve o êxodo do Egito. Por isso Jacó fez questão de acrescentar: quando eu dormir com meus pais, tu me levarás do Egito. Isso vai aparecer aqui no versículo 29. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Vamos ver a tradução da King James. Ele diz: quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Então Jacó, ele não só fez questão de falar para que ele não fosse sepultado no Egito, mas ele fez questão de dizer o seguinte: assim que eu morrer, você vai me levar para ser enterrado junto com os meus pais, ou seja, junto com Abraão e junto com Isaac, que eles não estavam enterrados no Egito. Então, Jacó vai ficar preocupado em não ficar sepultado no Egito. José obviamente prometeu que faria como Jacó pediu. No entanto, para nosso espanto, Jacó não se contentou com essa promessa. Mesmo sabendo que José não violaria a promessa, Jacó quis oficializá-la através de um juramento. Então veja, Jacó não só fala que não queria ser sepultado no Egito, como ele vai deixar bem enfatizado: assim que eu morrer, você me leva daqui para ser enterrado com os meus pais. E José, apesar de ter dito: eu farei conforme você disse,
Jacó ainda vai além. Jacó vai dizer o seguinte: contudo, Jacó insistiu, jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Então, não foi só o suficiente José disser, eu vou fazer o que você está pedindo, pai. Não, Jacó ainda pede para que José fizesse um juramento. Então, Jacó está apresentando aqui um certo desespero. Parece que ele está desesperado para não ser enterrado no Egito. Ele queria estar totalmente seguro e sem qualquer sombra de dúvida que seu desejo seria cumprido. Apenas após o juramento de José é que ele agradeceu a Deus por haver atendido seu último pedido. Aí a King James ela vai traduzir, logo em seguida, assim que ele faz o juramento, Jacó insistiu, jura-me, e José lhe jurou. Aí somente depois é dito, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Só que aqui, olha a diferença de tradução. A ACF aqui faz mais sentido. E disse ele, jura-me, e ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Aí Moshe Grilak comenta que ele inclinar-se sobre a cabeceira da cama é um momento em que só aí Jacó vai agradecer ao Eterno pelo Eterno ter atendido o desejo de Jacó em não ser enterrado no Egito. Então Jacó pede, Jacó especifica, José responde que ia fazer tudo aquilo, Jacó não se sente confortável apenas em saber que ele faria aquilo, Jacó pede para que José faça um juramento, José faz o juramento e só depois, então, Jacó agradece. Então esse curvar-se sobre a cabeceira da cama é um ato de agradecimento, como se ele tivesse ali se curvado na cabeceira da cama em adoração ou em agradecimento ao Eterno, e é isso que Moshe Grilak está comentando. Somente depois disso é que ele agradece a Deus, ou seja, ele queria muito isso. Jacó temia a ideia, agora olha que interessante. Jacó temia a ideia de ser enterrado no Egito. Ela causava-lhe um pavor. E por quê? Quais são os motivos de Jacó estar tão preocupado em não ser enterrado no Egito? Não só preocupado, como parece que ele está com medo de ser enterrado no Egito. O Midrash, lembrando que agora o Midrash são comentários que vêm da tradição oral, que passou de pai para filho dentre o povo de Israel, que preserva algumas parábolas, alguns contos, mas que também alguns detalhes das histórias que ocorreram na trajetória do povo de Israel. Considerando que, irmãos, o que nós lemos em toda a Bíblia é, antes de tudo, a história de um povo, é, antes de tudo, sobre um povo. Então, a Bíblia fala do povo de Israel. Ela fala do Deus de Israel, do povo de Israel, das alianças com Israel. Então, o povo que mantém as tradições de como foram os acontecimentos é o povo de Israel. Por isso o apóstolo Paulo diz que aos judeus pertencem os oráculos de Deus. É como você às vezes tentar entender a história do povo indiano ouvindo um americano. Não vai ser a mesma coisa que você ouvindo de um próprio indiano. Então, quando nós lemos essas histórias sobre o povo de Israel, nós aprendemos muito mais quando nós ouvimos da boca do próprio povo de Israel, que é sobre a história deles que está sendo tratado aqui. Então os Midrash, eles trazem alguns detalhes que foi passado oralmente, mas que depois ficou escrito nos Midrashim. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos disso no Novo Testamento. O livro de Judas diz que Satanás brigou para ter o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Em nenhum texto do Antigo Testamento você vai ver isso sendo dito. Da onde que o autor, da onde que Judas, que escreveu lá o livro antes de Apocalipse, tira isso? Da onde ele tirou isso? E se você vai então para os Midrashim, você vai encontrar histórias orais do povo de Israel que falam sobre esse acontecimento. Outro exemplo, no Sinai, lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que quem deu a lei lá para Moisés no Sinai foi Deus.
Só que Paulo, quando vai falar sobre a entrega da lei no Sinai, em Gálatas ele diz que essa entrega foi intermediada por anjos. Como é que a lei fala uma coisa, lá no texto bíblico fala uma coisa e Paulo fala outra? Só que, de novo, se você for procurar na tradição oral, você vai encontrar comentários que falam que houve manifestação de anjos lá no Sinai que estiveram junto com Moisés intermediando aquela entrega da Torá. E Paulo então faz citação dessas tradições. Paulo, por exemplo, diz que a rocha que foi ferida no deserto, de onde saía água, né? Lembra lá? Moisés bate numa rocha uma primeira vez e sai água daquela rocha. Paulo diz que essa rocha rolava seguindo Israel no deserto. Só que se você ler o texto do Antigo Testamento, não diz que essa rocha rolava. Da onde Paulo tira isso? De novo, se você for nos Midrashim, você vai encontrar textos da tradição oral que fala isso, que o povo viu que a rocha continuou acompanhando eles. Então existem detalhes da história que está preservado na tradição oral. E Paulo ele cita parte dessa tradição quando ele diz que a rocha rolava, e é por isso que Moisés foi condenado a não entrar na terra por ter batido na rocha de novo. Por que ele não precisava bater na rocha de novo? Porque a rocha já tinha sido ferida, era a mesma rocha. Essa rocha acompanhava eles. Tem mais textos no Novo Testamento que mostra citações dos Midrash sendo feitos pelos apóstolos. Então os apóstolos fazem algumas citações desses Midrashim, porque eles trazem alguns detalhes da história que ficou preservado de maneira oral, né? Então, por isso que eu não vejo problema em citar parte dos Midrash aqui nesses estudos que eu tenho feito. Então, o Midrash menciona vários motivos que poderiam ser causas de tal temor, né? Então, é no Midrash que nós vamos ver alguns motivos do porquê Jacó ter ficado com medo de ser enterrado no Egito. Aí vamos lá. Aí o Moshe Grilak vai citar apenas dois. Em Bereshit Rabá 96 diz: porque Jacó, nosso patriarca, pediu para não ser enterrado no Egito, para que não fosse idolatrado. Então esse é um dos primeiros motivos que a tradição oral diz do porquê Jacó não ter desejado, né, ou ter ficado desesperado para não ser enterrado no Egito, porque ele tinha medo de ser idolatrado. Jacó era admirado na terra do seu exílio como uma figura mágica, respeitada pelo povo egípcio. Lembra que o povo egípcio era um povo idólatra. Então, como José era filho de Jacó, quando Jacó desce para o Egito e os egípcios veem que aquele homem era pai de José, o governador do Egito, que salvou o Egito da miséria, eles começavam a venerar demais a figura de Jacó. Tanto que em Gênesis nos mostra que Faraó pediu para Jacó abençoar ele. Em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 46, diz que Faraó chamou Jacó e pediu para Jacó abençoar ele. E Faraó era considerado um deus no Egito. E para Faraó pedir para Jacó abençoá-lo, é porque de fato a figura de Jacó era muito reconhecida e às vezes até mesmo venerada lá no Egito. Então, se ele morresse no Egito, é possível que ele viesse a ser idolatrado pelos egípcios. Então, ele tem medo de ser enterrado lá. Se fosse enterrado nessa terra, seu túmulo se transformaria em um local sagrado, foco de peregrinação e adoração. Ser idolatrado após a morte seria um final trágico para uma pessoa que simbolizou a fé no Deus único durante a sua vida. Então, muito interessante e faz muito sentido esse motivo dele não ter desejado ser enterrado no Egito. Outro motivo, Sefer HaParshiot diz: para que o povo de Israel não desejasse permanecer no Egito de modo permanente, pois poderiam dizer: se não fosse esta uma terra santa, Jacó, nosso patriarca, não teria sido enterrado nela. Então, através desse pedido de ser enterrado na terra de Israel, Jacó combatia uma tendência de emigração dos seus descendentes. Tal tendência começou a surgir naquela época
E há um trecho na Torá que nos apresenta uma alusão sobre essa perigosa atitude. Ou seja, que atitude? A atitude de eles permanecerem no Egito. Houve uma tendência do povo de Israel, dos filhos de Jacó, permanecerem no Egito. Isso aparece aqui, ó. Gênesis 47, versículo 27 diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Então, Jacó, ele prosperou na terra do Egito. Ele prosperou na terra do Egito. E por ter prosperado, seus descendentes terem prosperado na terra do Egito, havia uma tendência para eles desejarem continuar lá. E se Jacó ficasse enterrado no Egito, isso seria mais motivo para eles continuarem lá. O sepultamento de Jacó no Egito, mesmo de forma temporária, seria interpretado por seus filhos como um enraizamento naquela terra. Seria como se o Egito fosse também uma terra de consagração, pois do contrário, como Jacó poderia ser enterrado nela? Por esse motivo, Jacó exigiu de forma clara e inequívoca que seu sarcófago fosse transportado imediatamente à terra de Israel, para que o povo de Israel soubesse, mesmo durante o período do exílio, onde era o seu verdadeiro lar. Então, esses são os dois motivos que Moshe Grilak nos apresenta do porquê Jacó não ter desejado continuar no Egito depois de morto. Primeiro, ele tinha medo de ser idolatrado, e segundo, ele tinha medo dos seus descendentes verem nisso um motivo para continuarem habitando no Egito.